Fala galera, fala pessoal, beleza? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais uma magnífica aula da nossa querida biologia. E hoje nós vamos falar a respeito de uma seleção. Seleção brasileira que jogou agora? Não, nada disso. Nós vamos falar a respeito de um filo, de um grupo que guarda verdadeiros craques do malefício. Verdadeiros craques de causadores de doenças parasitárias terríveis que podem levar à morte milhões de pessoas no mundo todo. Nós vamos falar a respeito do filo dos nemateumintos, também conhecido como filho dos asqueumintos, tá? E quando você fala desse filo, desse grupo dos asqueumintos, tá, ou nemateumintos, você fala em craques que estão aí dentro, que vocês já estudaram isso. Vamos dizer que não, mano. Já. Vamos relembrar. Seleção do grupo do filo dos nemateumintos. Quem já escutou falar, por exemplo, de oxuriose? Oxuriose? Sim, aquela parasitose que causa aquela coceira no ânus. Quem é o craque? Enteróbios vermiculares. É o craque. Quem já escutou falar, por exemplo, de elefantíase? Filariose. Quem é o craque? Wuchereria bancroft. Também está dentro desse grupo, craque. Quem já escutou falar, por exemplo, em amarelão? Aquela doença do jacatatu. Amarelão. Quem é o representante? Que é o causador, no caso, craque, Ancylostomum duodenale, ou Necator americanus. São dois craques aí. E quando você fala na doença que nós vamos falar hoje, na parasitose que nós vamos falar hoje, que seria a ascaridíase, quem que é o craque? Ascaris lumbrigoides. Famosa lombriga. Você está olhando para... Você está olhando para um indivíduo que já foi portador dessa verminose. Eu já fui portador de uma lombriga, de uma Ascaris lumbrigoides, quando eu tinha tipo 8, 9 anos. Mas depois eu conto essa história direitinho, tá certo? Mas, pessoal, esse tipo de parasitose, esse tipo de doença parasitária, né, ela é muito comum, mas pode causar um estrago e poder chegar até a casos complicados, a morte. Mas, pessoal, ascaridíase, tá, é a doença parasitária que nós vamos ver hoje. Ascaridíase é uma palavra que vem do latim. Né? Do latim significa ascari, verme, díase, doença, verme de doença, tá certo? Doença causada por verme, do latim, que pode ser chamada também de ascaridose. Ascaridose ou ascaridíase é a mesma coisa, tá? E essa doença, pessoal, ela, a nível de mundo, 25% da população mundial é afetada por esse tipo de parasitose, principalmente em países subtropical e tropical, que é a nossa faixa, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, de 800 milhões a 1,5 bilhões de pessoas são afetadas por essa doença, aonde 600 mil pessoas, principalmente crianças, morrem todos os anos dessa parasitose, quando ela se complica, quando ela tem um agravo, como por exemplo obstrução intestinal e das vias biliares, fígado, intestino obstruído pelo bolo de vermes. Pode acontecer isso, professor? Pode acontecer isso, claro que sim, pode levar à morte. Você quer ver um negócio interessante? Olha como a ascaridíase, a doença da lombriga aí no caso, ela não é recente não, né? Nós temos lá o rei Ricardo, tá certo? Rei da Inglaterra, Ricardo III, rei da Inglaterra, no século XV, acharam a ossada dele e verificaram que nos restos mortais tinha vestígios do quê? De ascaridíase, né? Isso, Ricardo III, rei da Inglaterra, tá? Né? Pra você ver como é que essa doença é uma doença antiga aí, né? Por que ela é antiga? Porque é basicamente a falta de higiene pessoal e higiene alimentar
né, que leva a isso. E a gente, todo mundo sabe que no século XV, né, a higiene pessoal não era muito, vamos dizer assim, praticada. Saneamento básico não tinha, água encanada não tinha, né? Os hábitos de higiene e alimentação naquela época é quase minimamente possível. Então, Ricardo III, quem diria, hein? Teve isso. Mas quando você fala em ascaridíase ou ascaridose, né? Quem é o patógeno? Quem é o agente etiológico? Quem que é o causador? Tá? No caso aí nós temos a classe Nematoda. E dentro da classe Nematoda nós temos lá o filho dos Nemateumintos, Ascaris lumbricoides. Gênero Ascaris. Espécie Ascaris lumbricoides, de acordo com Linneu 1758. Ok? Então essa lombriga, vulgarmente chamada de lombriga, e também chamada, que eu já ouvi falar no meu tempo, quando eu era pequeno, chamava ela de bicha. Você tem bicha, você tem lombriga, você tem lombriga, você tem bicha. Era assim que é chamado esse verme, a lombriga tão comum, tá certo? A nossa Ascaris lumbricoides. Agora, quando você olhar dentro do filo dos asqueumintos, ou nemateumintos, né, você vai ver que existem certas características morfológicas dos representantes desse grupo. A gente não vai entrar na questão das características morfológicas do grupo, mas vamos lembrar de algumas. O corpo roliço e afinado nas extremidades. É assim? Sim, é assim. Não é cheio de metâmeros ou anéis como os anelídeos. Existe uma cutícula protetora que envolve o corpo dos nemateumintos, que deixa o corpo durinho. Existe cutícula protetora que deixa o corpo durinho. Tá? Existe um dimorfismo sexual, verificação que é macho que é fêmea? Existe, dá para saber. Principalmente pelo tamanho do macho e tamanho da fêmea. Né? No caso do macho, pode atingir até 30 centímetros de comprimento. No caso da fêmea, né, de 30 mais ou menos a 35 centímetros de comprimento. Ela é mais robusta, maior. Tá? São evidências do dimorfismo sexual para saber, né, quem é macho e quem é fêmea. São dioicos, sexos separados, não são monóicos, não são hermafroditas, que nem, por exemplo, alguns anelídeos. Ok? Tá? Então, essas características que eu acabei de falar, que são pouquinhas agora, que a gente não vai abordar isso, mas faz parte do quê? Das características do Ascaris lumbricoides, que seria o nosso agente etiológico para estudar a ascaridíase. Tá? A doença da lombriga, a ascaridose. Tá? Agora, como é que é o contágio, pessoal? Como é que é o contágio da ascaridíase, da ascaridose? Ingestão de alimentos e bebidas contaminadas, tá certo? Com ovos do quê? Da lombriga. Então, inclusive, esses ovos podem ser largados no solo, né? Como eu já falei, em alimentos, em água que você bebe, que não é filtrada, tá? Que não sofre um tratamento para extração de água, essa falta de higiene alimentar, né? A falta de higiene pessoal, lavar as mãos antes da alimentação, lavar as mãos depois que a gente sai do banheiro. Tudo isso leva ao contágio, no caso da ascaridíase. Ok? Agora, o que vale a pena comentar, pessoal, né, que esses alimentos, essa água, no solo tem que estar a presença dos ovos, né, para você adquirir isso. As pessoas que não gostam de lavar, por exemplo, a sua saladinha de alface, do seu agrião, da sua catalonha. Ai, eu não gosto de vinagre. Ai, eu não gosto de limão. Certo? E lava de qualquer jeito, você está sujeito a ganhar inteiramente grátis o quê? Ovos de ascaridíase. E olha, você emagrece legal, viu? Pela dor de barriga que você tem, infecção intestinal, você emagrece sem fazer exercício nenhum. Tá? Ou, professor, a partir de agora, nem essa a partir de agora. Você tem que tomar cuidado com a sua higiene alimentar e higiene pessoal. Ok? Aquelas pessoas que comem fora, por exemplo, que se interessam mais pela quantidade do que pela qualidade. Não estou falando que não tem bom, tá? Se você vê um churrasquinho a grego, tá, o cheiro é bom, mas precisa ver qual que é o bom. Você vê um cachorro quente na rua, precisa ver qual que é o bom. Qual que tem higiene alimentar, tem higiene pessoal de quem vende, né?
ok? Então precisa tomar cuidado com isso. A churrasca grega é cheiroso, eu gosto, eu adoro o cheiro, precisa tomar cuidado. Né? E pastelarias, esses salgadinhos que vendem fora, precisa tomar cuidado. Tem gente que vai pela quantidade e não pela qualidade. Aí já viu, né? Tá? Ganha inteiramente grátis ovos de asqueumintos. Ovos, no caso de a nossa querida lombriga. A picha, como é chamado. Tá bom? Agora, pessoal, esse verme, ele se aloja onde? No intestino delgado, duodeno e jejum no ilho, principalmente essas regiões onde se instala ali, e o ovo eclode. Mas esse ciclo evolutivo, a gente vai ver na próxima aula só dele, o ciclo evolutivo no caso da ascaridíase. Hoje é só uma apresentação geral. Então, o contágio é esse, como o professor já falou, ok? Agora, existe um hospedeiro definitivo? Sim, hospedeiro definitivo é um homem, eu já fui hospedeiro definitivo. E hospedeiro intermediário existe? Não, não existe hospedeiro intermediário, só o definitivo que é o homem. Tá certo? E quando você pega a ascaridíase, a doença, por exemplo, da lombriga, o que você sente? Quais são os sintomas que você sente? Náuseas, você pode sentir, vômitos, né? Palidez, falta de apetite, prostração. Prostração quando você não quer saber nada com nada, você fica quieto no seu canto, desânimo, apático, né? Diarreia, cólicas intestinais, tá certo? Em casos de complicação, em casos complicados, é que nem eu falei, pode atingir o caso de obstrução intestinal pela quantidade de bolo de vermes que fecham a luz intestinal. E também as vias biliares, as vias do fígado, a parte hepática, podendo levar ao quê? Até um pâncreas pode ser atacado, causando uma pancreatite, uma apendicite pode rolar também aí, né? Agora imagina uma pessoa que não consegue evacuar pelo bolo de verme de asqueumintos que tem dentro dele, de nemateumintos. Imagine como é que seria. Essa doença ascaridíase, ela pode provocar isso? Pode. Essa doença parasitária? Pode, claro que sim. Ok? Então é uma doença comum. Olha quantas pessoas a nível de mundo têm essa doença. Ok? Principalmente pela falta de saneamento básico. Água encanada, né? Rede de esgotos, higiene pessoal, higiene alimentar. Tudo isso leva em consideração. Verificar direitinho onde você come, onde você toma as coisas, lavar as mãos frequentemente, que a gente está fazendo agora por causa do Covid. Precisa tomar cuidado com isso. Tem gente que não está nem aí, tá? Depois sofre as consequências da doença, dessa doença parasitária. Tá bom? Então existe um monte de sintomas que acompanham essa doença aí, né? No meu caso, por exemplo, eu tive essa doença aos 8 anos. Era magérrimo, comia, não engordava. Minha mãe me levou no médico, o médico falou, olha, minha senhora, ele precisa fazer um exame parasitológico, eu estou desconfiado que ele tem alguma verminose. Fiz o exame, acusou a presença de um verme, tá? No caso aí de uma ascaris, de uma lombriga, de uma bicha, tá? Tomava durante as refeições o remédio específico, como se fosse um vermicida, tomei durante quase 15 dias, e minha mãe, cada vez que eu evacuava, minha mãe tinha que ir lá no banheiro, pegar uma varetinha e procurar o verme morto lá, o fragmentado que estava lá. É verdade. Só que minha mãe nunca achou ele, nunca achou. O tempo foi passou os 15 dias, acabou o remédio, né? Minha mãe não achava esse verme nas minhas fezes, esquecemos. Depois, mais ou menos de mais 15 dias, todo mundo na sala vendo televisão, minha família lá, e de repente eu com dor de garganta, tossindo, eu falava pra minha mãe, tô com dor de garganta. Ela, tá vendo? Toma friagem, toma banho sem o vento, sai sem blusa, dá o pé no chão gelado. Minha mãe falava isso pra mim, né? Falava isso. Até que num acesso de tosse, eu nunca esqueço da hora, era mais ou menos lá a hora da novela, das 8, no canal 5, todo mundo vendo a novela. Num acesso de tosse, eu tossi. E a pontinha dela saiu pela boca. E quando saiu aquela pontinha assim pela boca, o professor puxou e aquele espaguete saiu, a pessoa enrolando no meu dedo ainda viva.
Todo mundo saiu correndo da sala. Todo mundo. Pessoal, é muito comum ela sair pelas fezes, fragmentada ou não. Mas ela pode, obviamente, sair, subir todo o trato, tá certo? Digestório, e sair pela boca também. Que não é lá algo totalmente incomum acontecer. E saiu, nunca esqueço disso. E até hoje eu tenho ela guardada aqui dentro comigo, tá certo? Onde? No vidro aqui no meu laboratório. A sua é a minha. Mas que fique claro, pessoal, tá? Esse verme a gente vai ver na próxima aula, isso no ciclo evolutivo, tá certo? Da doença, né? Mas é comum sair também, não é algo incomum, totalmente absurdo sair pela boca, mas é normal sair pelas fezes, tá? Inclusive eu tenho ela tá aqui, ó, junto com as outras aqui, tá? Bonitinha, não sei se vocês dá pra ver o bolo de vermes, olha só, ó, ó o aspecto, tá certo? Afinadinho nas pontas e tudo mais. A minha tá aqui dentro, ó. Quem diria, hein? Essa danada aqui saiu pela minha boca, tá certo? Então toma cuidado, hein, pessoal. Vai saber se você tá com, no caso com essa parasitose, com essa ascaridíase. Vai saber, uma coceirinha na garganta, uma tosse, tá beijando o namorado, oh. Olha lá, hein? Tá ok, pessoal? Então, resumo da aula. Quer dizer, vamos fazer um resuminho rápido. Antes de fazer o resumo, tá certo? Como é que se evita a ascaridíase? Como eu já falei, higiene pessoal, higiene alimentar, saneamento básico, rede de esgoto, de água e tudo, até luz elétrica, né? Eletricidade é importante para aquecer a água quando não tiver filtro, né? Higiene quando você vai comer lá fora, tá? Olha onde que você come, conhecimento da doença por parte da população, precisa saber direitinho. Então são os cuidados necessários, uma espécie de profilaxia que a gente tem a respeito dessa doença parasitária, muito comum, tá certo? Ok? Vamos fazer um apanhado geral. Primeiro, nome da doença, ascaridíase ou ascaridose. Ótimo. Agente causador, patógeno, Ascaris lumbricoides. Ok? Gênero Ascaris, espécie Ascaris lumbricoides. Ok. Macho e fêmea tem diferença no tamanho? Tem. A fêmea é maior, o macho um pouquinho menor.